Olá, meus queridos internautas do programa Instituto Semente da Vida. Boa tarde. Hoje nós vamos falar de uma coisa muito interessante. O que é isso? Não é interessante? Não sei. Coisa, a gente ficar dormindo, de repente a gente acorda e aí não acorda e não consegue se mexer e fica lá preso na cama. E a hora que a gente se mexe, aquela que a gente mexe já quase cai na cama. Eita! Tão desesperado. E o que é isso? Não é projeção astral? Olha! Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre projeção astral ou projeção espiritual, que ou no projeção taoísmo, da consciência, ou projeção visão remota, seja lá como chamam, né? No taoísmo é chamado de Shengon, tá? Mas antes de falar sobre o Shengon, que é a projeção espiritual, vamos fazer aqui uma... Nick aqui, porque hoje o Nick faz anos. Bonitinho. Vai todo mundo acumular toicinho aqui hoje. Para de mexer aí, vem pra cá. Opa! Vem pra cá que nós vamos cantar parabéns pro menino. Esse é o Nick. Acho que alguns já viram essa coisa feia nosso aqui. produtor. Vai lá, toca de câmera pra nós, pelo amor de Deus. Fica aqui, rapaz. Ih, você viu como cara ele já sai fez uma correndo. projeção? Quer ver eu me projetar? Ih, comigo não funcionou. Né? Mas espera aí que eu vou... Olha lá! Ah, ele tá mais craque que eu. Muito bem. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. O irmão do Nick, vem aqui também. Ih, Parabéns. vamos ver quem O que é Nick mais nada. feio dos dois. Tudo! E como é que é? É grande? É grande. Não sei. Parabéns. Obrigado, professor. Irmãozinho, obrigado. Obrigado pelo uso. Obrigado. Puxa vida, assim. Pessoal, eu falei bem perto. Vamos dar um teco de bolo pra ele e já a gente come começa o resto, né? com... Ó, a gente dá um pedacinho desse aqui pro Nick. Puxa aí, Nick. E fica o resto aqui É um pra bolinho mim. sabor churros, porque ele gosta de churros. que Vocês a gente sabe. querem um bolinho de churros? Doce Vai de ficar leite querendo, puro. Tá lambendo os beiços, né? Deixa eu ver se é bom. Devolve esse negócio aí. Vamos trabalhar, rapaz. tem que trabalhar. Tem isso aqui. Pega aí. Então, como a gente estava falando, né? Projeção da consciência, eu saí daqui de trás, ó, tava eu aqui, aí puf, vim pra cá. Olha. Tava no outro plano ali. Então, eu queria que vocês mandassem mandar perguntas só se o Nick ler lá pra gente. Vai ser difícil, que hoje eu não trouxe o computer, tá? Então nós vamos estar falando um pouco sobre isso, tá? Então é uma técnica, entre aspas, é um sistema, um método que existe há muitos e muitos Milhares anos, de tá? pra variar. Então, isso. Na minha linha, por exemplo, vem do taoísmo. Então, como eu sempre falo, no taoísmo ele é bem completinho porque acaba tendo um pouquinho de tudo. E eu pratico também essa projeção espiritual que a gente chama de Shengon. Shen, espírito, né? Gon, cultivar. Então, são técnicas para cultivar a espiritualidade. E o Shengon, que é a projeção espiritual, é uma dessas técnicas, né? O pouco que eu li, eu conheço disso aí. Na verdade, eu fui atrás para ver como é que funcionava. O pessoal distribui um monte de técnica e se você não for firme nisso, você acaba não fazendo nada. Mas eu acordei 2 vezes da semana passada, depois que a gente definiu o tema, eu acordei 2 vezes durante a semana desse jeito que eu te falei. Numa eu estava querendo respirar mais rápido e não conseguia, né? E a outra eu estava querendo me mexer e também não conseguia. Só que eu não estava com a consciência treinada para sair. Para se projetar. E seguir. Então, a projeção espiritual, ela tem aí várias funções, tá? Funções até terapêuticas. No taoísmo em si, nós utilizamos tanto para você ter uma conexão direta com os níveis superiores, né? E captar, a gente chama de captar informação direto da fonte, né? Que é o que eu falo, conecta com o seu coração, que as informações vêm. Como para tratar pessoas à distância também, porque existem vários níveis. Então existe o Qigong, né? Cultivar a energia. Shengon, cultivar o espírito. Então existem técnicas que a gente projeta energia, que é o que nós fizemos essa semana para a criancinha lá, que você passou a foto. Hoje com uma aluna minha que está internada, que eu fiz à distância, semana passada. Então nós podemos fazer tanta projeção de energia, utilizando uma foto e tal, ou você pode se projetar
projetar espiritualmente para o ambiente onde está essa pessoa e fazer a prática no próprio ambiente. Tá? E o interessante é que a gente está no plano mental, certo? Quando a gente fala de plano mental, isso quer dizer que a nossa velocidade é a velocidade da mente. Então, quando eu vou me projetar, se eu tenho controle disso, eu consigo ir para qualquer lugar apenas pensando naquele lugar. Então, seria muito mais rápido até do que a velocidade da luz. Sim, é instantâneo. Bate, né? Com o que você aprendeu? Sim, não, ele é instantâneo. Quando você define o local, dá o endereço, entre aspas, acabou. Você automaticamente vai para aquele local, né? Então, é quando lógico... você projeta, né, quando você passa um pouco de energia, que você estava falando, né, a gente vai fazer cura à distância. Você envia energia, ela chega lá no mesmo momento instante que você pensou em enviar. Né? Então, a projeção espiritual, a projeção de energia, realmente é isso, tá? Por quê? Porque se você for pensar, não é que estamos saindo do corpo, né? Porque o que comanda esse corpo é o nosso espírito, tá? Então, ele é o comandante disso. O nosso corpo em si, para quem chama de dimensão, está aqui na terceira dimensão, mas a nossa mente, que nós temos a mente física e a mente espiritual, ela está em outra dimensão. Tá? Tanto é que você não pega os seus pensamentos, ele é uma forma sutil. Né? Então vamos pensar assim, em sutilezas, níveis de sutilidade. O pensamento físico, ele é mais denso. Por que ele é mais denso? Ele é mais denso porque ele está contaminado na dualidade, ele está contaminado com as consciências adquiridas. É onde vem os julgamentos, a mente analítica, crítica, como é que fala? A mente cientificista, lá esqueci o termo. Bom, tudo bem. Aquela que precisa ter uma lógica para aquilo. Então, é uma mente racional. É uma mente mais densa, mais pesada. E essa densidade da mente faz com que é um dos mecanismos que atrapalha a gente a fazer as nossas viagens. Por quê? A viagem em si, para você conseguir se projetar, né, voltar a esse nível espiritual, entre aspas, sair dessa densidade, você tem que estar em paz. Por isso, de tantas práticas que nós sempre falamos aí nos programas de entender onde está a paz, entender que a paz está dentro da sua mente. Se você não está em paz, a sua respiração não está tranquila, a sua frequência cardíaca não está ritmada, num ritmo sutil, gostoso, prazeroso, mais dificuldade você vai ter em fazer esses tipos de projeção. Até porque você precisa controlar melhor os seus pensamentos e a sua mente, para que quando você projetar, você ter exatamente a consciência fora do corpo. Porque senão você mal tem a consciência dentro do corpo. Porque fica com aqueles diálogos internos correndo solto. Imagina para ter a consciência fora do corpo como é fácil. Opa! Olha lá, os efeitos especiais. Acabamos de ir lá naquele olho. Esse olho aí que nós colocamos hoje de fundo já mostra exatamente isso. Porque a projeção espiritual ela pode ser utilizada para várias coisas. Mas, infelizmente, como o ser humano é um bicho complicado, essas técnicas elas foram inseridas para espionagem, né? Então, isso iniciou praticamente na Rússia, né? Porque os russos é uma escola sensacional de poderes psíquicos, de estudos relacionados à mente, ao poder da mente. Isso, ao poder da mente. E isso começou lá, né? Começou lá, sim. Eu digo nos tempos modernos, como espionagem, né? Isso que se sabe, né? Lógico que com certeza já utilizavam isso há muito mais tempo também. Mas na Guerra Fria, eles utilizavam isso exatamente para espionar. Ter informações sobre os outros países. Isso, principalmente Estados Unidos. Né? Então, eles utilizavam esse sistema para espionar os Estados Unidos e criar suas estratégias em cima disso. Né? Depois, isso caiu no conhecimento da CIA e eles começaram também a investir nesses estudos. Inicialmente, eles começaram com um estudo pequeno, não acreditando muito, mas perceberam que o negócio realmente vai muito além.
E aí a CIA parou com, entre aspas, né? Parou com esse estudo. Por quê? O que a gente sabe é que ela parou, né? Mas vai saber mesmo. Isso, mas né? por que parou? Porque já estava indo ao conhecimento de muitas pessoas. Então dizem que acabou o estudo exatamente para deixar esse estudo mais restrito, né? Em lugares mais secretos. Mas é utilizado até hoje, sim, a nível de espionagem. Inclusive para visitar e obter informações até de outros planetas. Então existem estudos aí nos Estados Unidos, principalmente, com certeza na Rússia também, que é um país mais fechado, onde eles treinam pessoas com esses dons, porque isso não é um dom, tá? Isso é treinável. Qualquer um pode fazer. Eu faço há muito tempo, porque eu sou praticante, né? Exatamente. Não existe limite para o ser humano. Quem limita somos nós mesmos. Então, selecionaram um grupo e uma dessas pessoas, inclusive, localizou em Marte uma base em Marte, que ele adentrou nessa base e percebeu a presença de seres em forma humanoide, mas diferente, né? Então, tudo através de projeção espiritual. Como então, você sabe isso aí? Isso tem várias pesquisas, saiu até em Discovery, tem várias coisas relacionadas, né, de estudos disso. Então, isso vai muito além do que a gente pensa. Você pode utilizar isso tanto para a saúde, para a cura, como para várias coisas, né? Por isso que é um trabalho mais seleto. Eu ensino os meus alunos, nós temos até um lá que tem o dom, não aprendeu comigo particularmente, mas ele já tem o dom, e existem padrões na bioconexão, porque a bioconexão não deixa de ser um trabalho inicial de projeção, só que nessa parte inicial, projeção ao passado, e você pode fazer uma projeção ao futuro também, e projeção até em outros planetas, em outras vidas, isso também é um sistema de projeção, tá? Então você pode utilizar de várias e várias maneiras, né? Mas me fala uma coisa, existe alguma contraindicação, algum perigo para quem se projeta? Não tem como minha alma se perder do corpo? Isso eu sei, mas existem muitas preocupações com relação a isso. O pessoal que não conhece acha que de repente a alma sai, pode vir uma outra alma e ocupar o meu corpo. Isso pode acontecer? Tá, no conceito taoísta em si, existem vários pensamentos. Sair do corpo não tem perigo nenhum, porque todo dia, quando você dorme, a sua consciência, por entrar em um estado mais harmônico, mais sutil, mais harmônico, ela acaba saindo do corpo, como a gente vê nessa imagem. Então, toda vez que você dorme, existe isso. Só que, na maioria das vezes, ou em 90% das pessoas, de uma forma inconsciente. Agora, com o treinamento, você pode realmente dar o endereço para onde você quer e transformar isso numa forma consciente. Você realmente vai em determinados locais, você vê o que tem em determinados locais. Mas a hora que eu saio do corpo, eu saio sem roupa? Opa! Como é que o negócio funciona aí? Você vai sair e vai assustar todo mundo. O seu não, porque precisa de pinça. Mas... mas é aí que assusta, né? Cadê? Assustar? Cadê? Onde é que tá? Um homem desse tamanho, só isso. mas faz parte, né? Cada um com não, mas é sério. O que merece. Você sai sem roupa, com roupa? Não, porque veja bem. Mesmo as pessoas quando falecem e você vê a presença dessa pessoa, você vê que ela está vestida. Porque a consciência dela está com aquele material todo. Então, não necessariamente você vai estar nu. Você pode estar com a mesma roupa que você está no corpo. Entendi. Como a gente está no plano mental, a gente está no plano mental, a gente sai com o plano mental, então a gente pode, de uma certa forma, plasmar a roupa que a gente quiser. Exatamente. Inclusive, a densidade da vibração que você está... porque existe a bilocação também. Então, o que é isso? A imagem que a gente mostrou... Não vi antes. se era aquela. Então, o que acontece? Imagem anterior. Não. Não seria isso a bilocação? Você isso sai e você mostrando a saiu... saída, né? Está mostrando a saída, como aquela que são duas de uma saídas forma ali. sutis. Não vi duas, não. É que a segunda já não estava com o corpo físico, né? Tá. A bilocação em si, o que é isso? Quando eu entro num nível sutil de consciência e conseguir fazer minha projeção, vamos dizer que eu me projetei aqui para o estúdio, tá? E as pessoas, por estarem na mente física e numa frequência diferente, elas não conseguem ver,
Mas como eu estou consciente, eu tenho plenos poderes quando eu estou consciente, eu posso o quê? Dar comandos para que essa energia, vamos dizer que ela está sutil assim, ela vai ficar um pouco mais densa. Então, quando eu dou esse comando de mais densidade, essa forma começa a ficar mais visível para o corpo, para outra pessoa. Então, existe a bilocação também, que seria isso. Então, eu me projeto... Estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Isso. Entendeu. Né? Então, isso também acontece. Mas você tinha falado outra coisa antes disso. Você tem a projeção e a projeção também. Isso. Então, não necessariamente, você não vai estar nu, você vai estar como a sua mente cria que você deve estar. E como nós estamos num contexto mental que temos que estar vestido, nós vamos estar vestido. Até quando você faz a sua passagem, o que acontece? Você não vai nu. Porque você ainda está apegado à matéria, você ainda está, como o taoísta chama, você ainda está preso a pó. Pó seria a sua alma corpórea, e a alma corpórea ela está apegado à matéria. Então você é criado ambientes onde você vai sentir tudo isso, até que você vai se utilizando e não precisa de mais nada disso. Nem da imagem de uma cama, nem da imagem de outra pessoa, nem da imagem de uma casa, nem nada. Você realmente vai se sutilizando, dependendo do nível de cada um. Alguns já fazem uma passagem direta, né? Entendi. Que aí é tudo o controle que você tem com a sua mente. Mas nós vamos falar mais já no próximo bloco. Você pode passar as técnicas, né? Para quem quiser. Vou pensar no seu caso. Mas nós podemos passar algumas técnicas assim. Então voltamos já falando um pouquinho mais e manda as perguntas aí para o WhatsApp. Marca aí. 99600-8884. Manda para mim para o WhatsApp perguntas para a gente interagir aí. Vai TV, a TV que vai pegar você. Olá, bem-vindos ao Instituto Semente da Vida, um espaço feito exclusivamente para você. Lá nós trabalhamos com várias atividades de expansão de consciência, né? Curas e atendimentos. Um deles é o Reiki. Outro sistema de cura interessante é a bioconexão, onde a luz expande do seu corpo. Nós temos também a sincronicidade de cura, que é um trabalho de energia com as mãos muito forte. E técnicas de massagem que visam te harmonizar. Tá? Então eu convido vocês para conhecer o nosso espaço e os nossos cursos. Nós temos cursos de bioconexão, sincronicidade, reiki, massagens e várias outras técnicas como PNL exclusivamente para você. Vem conhecer o nosso espaço www.bioconexão.com.br. Aguardo vocês. Vai TV, a TV que vai pegar você. Vai TV, a TV que vai pegar você. Vai TV, a TV que vai pegar você. Olá, bem-vindos ao Instituto Semente da Vida, um espaço feito exclusivamente para você. Lá nós trabalhamos com várias atividades de expansão de consciência, né?
curas e atendimentos. Um deles é o Reiki. Outro sistema de cura interessante é a bioconexão, onde a luz expande do seu corpo. Nós temos também a sincronicidade de cura, que é um trabalho de energia com as mãos muito forte. E técnicas de massagem que visam te harmonizar. Tá? Então eu convido vocês para conhecer o nosso espaço e os nossos cursos. Nós temos cursos de bioconexão, sincronicidade, reiki, massagens e várias outras técnicas como PNL exclusivamente para você. Vem conhecer o nosso espaço www.bioconexão.com.br. Aguardo vocês. Voltamos aí para o segundo bloco do programa Instituto Semente da Vida e estamos falando hoje sobre projeção espiritual, chamado no taoísmo de Shen-Gong, tá? Então nós vamos ir aprofundando aos pouquinhos e deixa eu aproveitar e lembrar, nós estamos com um projeto lá no Instituto de fazer um laboratório de projeção espiritual, tá? Muito bom. Então você que tem interesse, nós vamos estar montando uns laboratórios, talvez de sexta-feira, onde nós vamos fazer algumas práticas e alguns padrões específicos para estar desenvolvendo cada vez mais esse sistema de projeção, tá? Então, quem tiver interesse, olha lá, tem meu WhatsApp ali, que é o 996008884, e envia perguntas para mim. E para o Fábio aqui, né? Mandem pergunta para a gente tentar esclarecer um pouquinho sobre esse assunto que para alguns é loucura, mas para quem pratica sabe que é um negócio sério. E hoje, inclusive, existem pesquisas sérias e até o governo utiliza isso aí como um veículo... Material, né? Material, né? Não seria um lado não tão é tão positivo, material, mas é material. Não é tão um lado positivo, mas está lá, sendo utilizado como investigação e outras coisas. E vai muito além, hein? Porque olha só, quando você começa a desenvolver isso... Existem outros estudos do governo, que eu andei pesquisando aí, que mostram que até, isso vocês já sabem, vocês já ouviram falar em informação subliminar. Então, tem algumas pesquisas mostrando influência em massa, na mente, em massa das pessoas, com informações desse tipo, tá? Então, é possível, sim, você entrar na mente da pessoa, entre aspas, e influenciar uma forma de pensamento. Isso é telepatia, né? Se você for pensar, a telepatia, ela está num nível até um pouco anterior à projeção. Porque a telepatia é só a transmissão do pensamento, né? Não a transmissão da própria alma, vamos dizer assim. Sim. Né? Não é a locomoção da alma, é a locomoção do pensamento. Então nós temos que estar atentos no que eu estou fazendo com o meu corpo, quanto eu estou desligado de mim, cada vez mais desligado, cada vez surgem equipamentos mais modernos para te desligar cada vez mais. Por quê? Exatamente para você ser influenciado de uma forma mais prática e efetiva. Então você tem que estar se interiorizando, buscando essa essência sua que está aí dentro. Olha só, essa imagem, por exemplo, é uma imagem ilustrativa, é claro, né? Mas a CIA utilizou uma pessoa que, através da projeção, descobriu em Marte, na época, um domo? Uma redoma? Uma redoma que é um centro mesmo, como é que fala? Um polo. Uma base. Uma base, exatamente. Uma base de estudos assim, de seres que não são daqui, tá? Nem marcianos. Não sei se são marcianos, o que é, mas lá existe uma base e hoje isso é arquivo secreto, mas que já não é mais secreto porque já vazou as informações, né? Então, existem estudos mostrando isso, tá? Através de projeção espiritual a pessoa conseguiu ir lá. Eu tenho casos de quando eu praticava mais, eu tenho alguns padrões específicos que eu uso na bioconexão, onde você faz projeção mesmo para até outros planetas, outras galáxias, você faz o que você quiser, viagem mesmo, tá? E tem algumas experiências vivenciando algumas coisas assim também, tá? Então aí mostra uma imagem, ó. Eu tenho até um videozinho muito legal de uma criança
que perde a família e no começo ela é triste e tal, e no final ela consegue se conectar, né? Através de projeção espiritual também. Então, existem algumas linhas e escolas que utilizam esse sistema de projeção, eles dizem que para ajudar almas perdidas, almas que estão ainda presas em pó. Mas para isso nós temos que entender a fisiologia espiritual. Então, vou falar rapidamente, né? Nós temos Rum e pó. Rum, nós traduzimos como alma etérea. Tá? É uma alma mais sutil. É aquela que quando nós morrermos aqui, fizer a passagem, ela vai levar todas as informações que eu adquiri para o nosso espírito eterno, que é chamado de Shen Xian. Né? Essa imagem eu peguei na internet para mostrar que a projeção, desde lá do Egito Antigo, ela já é tratada. Sim. Tá? Mas continua, você estava na alma etérea. Isso, então nós temos a nossa alma etérea, que é chamada de Rum, e nós temos a nossa alma corpórea, que é Po. Então veja bem, Po, quando você está vibrando nessa alma corpórea, é onde você está no seu lado mais negativo. Como assim no seu lado mais negativo? Você está preso em todos os sentimentos e emoções negativas, na raiva, na ira, na tristeza. Ele vai te prendendo à matéria, ele vai te deixando cada vez mais materialista, cada vez mais julga, cada vez mais você tem medo da morte, tá? E por você ter esse medo da morte, o que acontece? Você não consegue desapegar da matéria. Enquanto que Rum é aquele que traz todas as suas virtudes, que é o que eu sempre falo. Então, Po traz o seu lado negativo e Rum traz as suas virtudes, o amor, a paz, a benevolência, assim vai. Tudo aquilo que eu sempre costumo falar. E quando você vai buscando esse lado positivo, que são as suas virtudes, você cada vez mais vai se desapegando da matéria. Não desapegando e falar que a matéria não existe, tá? Que você tem que abrir mão dela. Não, você simplesmente entende que isso não é seu, isso é emprestado. E a sua passagem, as suas projeções, é tudo muito mais simples de se fazer. Por quê? Porque eu não estou apegado nessa matéria. Então, o que acontece com esses espíritos que eles dizem sofredores? É exatamente porque está nesse nível de Po. Ele está contaminado por essa alma corpórea. Exatamente. E quanto mais você está nela, nos seus lados mais negativos, não consegue mais confiar, não consegue amar, amor verdadeiro, não amor ocidental, não consegue se conectar, ter a sabedoria superior, todas essas virtudes, você vai ficando preso no material. E isso te atrapalha em projeção e te atrapalha em tudo. Então, é aí que eu entendo que os chamados mentores, pelo menos aqui no Ocidente, né, utilizam da nossa energia, do nosso espírito, enquanto dormimos, para resgatar várias dessas almas que estão aí perdidas. Vou colocar esse perdido, tá, mas por não terem encontrado o caminho para seguir. Porque estão apegados, porque exatamente. Estão apegados à matéria. Então, veja bem, só que essas projeções não precisam necessariamente ser feitas na hora de dormir. Você pode fazer em qualquer momento, só que você vai ter que se preparar para isso, mudar o seu padrão respiratório, mudar o seu padrão mental, né, para que você possa fazer esse trabalho. Fazer isso em qualquer momento não é uma coisa fácil. Né? Eu, particularmente, gosto de fazer minhas projeções na hora de dormir, realmente. Então, eu sempre me coloco lá no meu jeitinho e faço as minhas vivências assim. Mas a minha não é para resgate de alma, não é esse meu objetivo, porque já não é a linha que eu sou adepto, né? Eu acho que aquela alma vai saber quando for o momento dela. Não adianta você querer ajudar, porque nem sabe que ele não está mais na matéria. Então, mesmo quando eu chegar nele e você morreu. O que é esse? É louco? Olha eu aqui. Né? Então, não é minha linha de pensamento. A minha linha é mais para evolução entre aspas, né? Sabedoria. Você adquirir a sabedoria superior que está em nós. Na verdade, então você sai para estudar, né? Isso, eu saio para estudar. Vamos parar de enrolar. Sai para estudar. Lata, exatamente. Pergunta aí, o que mais você quer saber? Cordão de prata, como funciona? Opa! Olha, o cordão de prata, como é que funciona? Que raio de cordão de prata é esse que o pessoal fala? Não é isso? Então,
nós temos os chakras, os 7 principais, mas cada poro, isso você me corrija se eu estiver errado, cada poro que a gente tem no corpo é como se fosse um chakra, um mini chakra. O pessoal que sai consciente fala de um tal cordão de prata, que é o que te liga ao corpo, que é exatamente a soma desses chakras, a luz desses chakras todos, juntos, né, conectados no seu espírito, que é o que faz você não perder o rumo de casa. Tá, se você for ver, existem menções sobre esse cordão até na Bíblia. Né? Além Antigas, literaturas de antigas, tudo que é tipo, né? tem falando disso. Que é esse cordão que liga você, que é um cordão energético, espiritual, que não se rompe. Então, muitas pessoas têm medo até de praticar a projeção, achando que esse cordão pode se romper e você não vai voltar. se perder, não vai voltar para o seu corpo nunca mais. Não, né? não tem como. Só de você sair do estado vibracional sutil, automaticamente você já volta para o seu corpo. Isso. Né? Então você tem que estar... Quer um exemplo? É só quando você está sonhando e de repente você fica com medo, que a tua adrenalina aumenta, teu batimento cardíaco aumenta, você não teve a sensação de estar caindo, é como se tivesse uma montanha russa, você sente aquele friozinho na barriga e pá, acorda. É isso que está acontecendo. Você teve um aumento aí de batimento cardíaco e você foi puxado para o corpo, entrou. Isso. Não é isso? Você entrou em um estado alterado mental, saiu da frequência sutil, de ondas sutis, Isso. a onda aumentou, automaticamente você volta para o corpo. Então não tem esse perigo de não voltar, né? Muitos de vocês já devem ter sentido o quê? Que você está na cama às vezes, e aí você acorda repentinamente, ou está acordado e está quase dormindo, de repente seu corpo fica todo duro, travado, e você não consegue nem mexer os olhos. Acho que muitos já... Você tenta virar de um lado para o outro, você não consegue fazer nada, fica desesperado. Acho que muitos já passaram por isso, né? E os antigos, não os antigos que sabiam disso, os antigos familiares que vêm contaminados pelas crenças religiosas, começam a pôr aquele medo. Não, tinha algum espírito no seu quarto e ele travou o seu corpo. Né? Não, porque eu, quando era criança, escutava muito disso. Minha irmã tinha muito disso, de ficar travada e construía que tinha espíritos lá e ela não conseguia nem se mexer. Catalepsia, né? Tá. Que é o fato de você não conseguir se mexer. É exatamente quando você está no estado entre a saída e a volta. Se você se desespera e o teu coração aumenta a frequência, você aumentou a frequência vibracional, você volta. Você entendeu que você está prestes a sair. Né? Respirou fundo no modo, né, coloquial de falar, mas você se acalmou e falou, não, agora eu vou me projetar, você vai embora. Isso. Então esse momento, eu chamo de momento, né? Onde você contrai todo o corpo e não consegue mexer, é exatamente o momento onde o seu espírito, entre aspas, está iniciando um processo de viagem. Né? Só que você fica tão assustado porque o corpo não está mexendo, que automaticamente você volta ao normal. Agora, se você relaxa e deixa conduzir, e ainda dá o endereço aonde eu quero ir, você consegue fazer essa projeção de boa. Inclusive, eu falo muito em endereço, e realmente é endereço. Né? Uma das pesquisas da CIA, quando começaram a fazer isso aí, essa pessoa que foi pesquisada, a pesquisa começou querendo saber que objeto que tinha dentro de caixas fechadas ou em outras salas. Né? Ele falou, por que você está me dando isso? Isso é muito chato. Me fala onde você quer que eu vou, fecho os olhos e eu consigo estar em qualquer lugar. Só me dá a coordenada. Então começaram um trabalho de coordenadas. Então eles davam as coordenadas, exatamente as coordenadas que nós colocamos no GPS, e a pessoa fechava os olhos e desenhava exatamente o que tinha naquela determinada coordenada. Se era uma montanha, se... Esse cara era bom, porque além de se projetar, ele ainda era desenhista, olha, o negócio era... não precisa ser desenhos bem feitos, mas mostrava através de imagens mesmo, ele desenhava as figuras. Tanto é que foi assim que começou mesmo essa parte de investigação, através desses desenhos, essas coisas, que eles começaram a ver que realmente o que a pessoa via em determinada coordenada é
o que existia ali. Tá? Vamos ver se tem alguma então, é possível, né? Perguntaram um monte de coisa, principalmente se o bolo tá bom. O povo viu nós comendo o bolo aqui, ó, tá e já tá delicioso. querendo. Não, o bolo tá bom pra caramba. Mas o cordão de prata é isso daí, tá? O cordão de prata, ele vai... É o que te traz de volta, é a ligação do seu corpo físico com o seu corpo energético e espiritual, tá? Então existem níveis aí, e nós vamos estar adaptando esses níveis, treinando para cada vez entrar num nível mais sutil de projeção, tá? Mas antes de falar mais de projeção, vamos ver os cursos que nós temos aí essa semana. Tcharam, tem. Putz, eu esqueci de te passar, mas tem lá no site do Instituto bioconexão.com.br, vai ter no dia 20 agora um curso de Reiki nível 1 com as irmãs Nishiyama, tá? No dia 5, se eu não me engano, o Ricardo Reis vai estar dando um curso de auto-hipnose lá no Instituto. 5 e 6, não é isso? É sábado e domingo. Isso, mas no site está lá descrito certinho. Então, 5 e 6, curso de auto-hipnose lá no Instituto Semente da Vida com o Ricardo Reis. Aquele que acompanhava nós e fugiu. Deixa ele, que ele está na nossa lista negra. Nós vamos projetar lá e... Vamos dar um susto dele. Vamos dar um susto nele. Imagina. Eu puxo o pé, o Fábio puxa outra coisa. Bom, então... A coberta, né? No dia 5, 5 e 6. Dia 20, o curso de Reiki. Dia 12 e 13, agora, vai ter o curso nível 1 de bioconexão. Então, você que ainda não fez e quer conhecer... Experimenta, vai ser lá no Instituto, é só entrar no site bioconexão.com.br, dia 12 e 13, curso de bioconexão nível 1, tá? Onde nós começamos a iniciar esse trabalho de limpeza, de autoentendimento. Para os níveis mais superiores, nível 3, por exemplo, você está podendo praticar a fundo a projeção espiritual, tá? E você que quer se programar para um próximo curso, que agora é só no final do ano, que a gente vai dar sobre leitura de rosto, vamos ter um curso no final do ano em Porto Alegre. Quando que é? Tá? É dia 14 e 15 de novembro, tá? Um fim de semana, lá em Porto Alegre. Qualquer coisa, acessa o site aí, leituraderosto.com.br, pega o contato, liga lá e acerta direitinho. Isso, inscrições antecipadas. Se você tem interesse, já entra lá e já começa Porque a se inscrever. É o último curso do ano, hein? Isso. Beleza? Então voltamos já já. Vai TV, a TV que vai pegar você. Olá, bem-vindos ao Instituto Semente da Vida, um espaço feito exclusivamente para você. Lá nós trabalhamos com várias atividades de expansão de consciência, né? Curas e atendimentos. Um deles é o Reiki. Outro sistema de cura interessante é a bioconexão, onde a luz expande do seu corpo. Nós temos também a sincronicidade de cura, que é um trabalho de energia com as mãos muito forte. E técnicas de massagem que visam te harmonizar. Tá? Então eu convido vocês para conhecer o nosso espaço e os nossos cursos. Nós temos cursos de bioconexão, sincronicidade, Reiki, massagens e várias outras técnicas como PNL exclusivamente para você. Vem conhecer o nosso espaço www.bioconexão.com.br. Aguardo vocês. Vai TV, a TV que vai pegar você.
Vai TV, a TV que vai pegar você. Vai TV, a TV que vai pegar você. Olá, bem-vindos ao Instituto Semente da Vida, um espaço feito exclusivamente para você. Lá nós trabalhamos com várias atividades de expansão de consciência, né? Curas e atendimentos. Um deles é o Reiki. Outro sistema de cura interessante é a bioconexão, onde a luz expande do seu corpo. Nós temos também a sincronicidade de cura, que é um trabalho de energia com as mãos muito forte. E técnicas de massagem que visam te harmonizar. Tá? Então eu convido vocês para conhecer o nosso espaço e os nossos cursos. Nós temos cursos de bioconexão, sincronicidade, reiki, massagens e várias outras técnicas como PNL exclusivamente para você. Vem conhecer o nosso espaço www.bioconexão.com.br. Aguardo vocês. Vai TV, a TV que vai pegar você. Sejam bem-vindos de volta, estamos aqui. A gente estava comendo bolinho ali do Nick, porque o negócio tá bom pra caramba. Olha, só fica até vermelho, rapaz, me pegaram no flagra. Bom, mas vamos lá, voltamos aí para o terceiro bloco, falando sobre projeção espiritual, que eu chamo de Shangon, tá? A minha escola seria esse nome que a gente utiliza. E agora nós temos até algumas perguntas, sim. Mas antes delas, o Fábio tinha me perguntado se podia passar algumas técnicas de como se faz, né? Então, a primeira coisa, antes da gente praticar a projeção espiritual, é legal que você pratique, né, alguma técnica que acalme a sua mente. Você tem que estar com a mente calma. É a primeira coisa. Um relaxamento, né? Isso, um relaxamento, né? Relaxar mesmo, deitar na cama, relaxar, esvaziar, tentar sair da frequência dos pensamentos, que o oriental chama de domar o cavalo selvagem, né? O cavalo selvagem é a nossa mente, que não quer ser domada. Então você tem que acalmar essa mente. Tá num lugar tranquilo, de preferência que não tenha som, barulho, tá? Para que você possa realmente entrar num estado bem sutil de relaxamento mesmo. Existem algumas músicas que você pode pesquisar na internet que vão trabalhar, na verdade, a frequência do teu cérebro para poder te colocar num estado melhor. Mas é lógico, você não vai poder ficar ouvindo isso a noite inteira, porque senão você não tem consciência. A música vai te colocar para dormir e você vai continuar dormindo. Essa estratégia da música, eu particularmente eu não uso, mas é legal utilizar de uma outra forma. Você coloca uma faixa ou duas. Sim. E não que você tem que se mexer para desligar, mas programado já que vai tocar aquelas duas faixas. Isso. Né? Tocou aquelas duas faixas, já vai te deixar num estado mais calmo. E aí você vai entrar na quietude mesmo, que esse som vai desaparecer e você entra no estado de quietude. Tá? Outra coisa, né? Dizem, né, segundo estudos, que a gente dorme melhor quando a gente dorme sem nenhum tipo de luz no ambiente. Tá? Então, para o nosso relaxamento é mais interessante, para a nossa noite de sono é mais interessante, eu acredito que para a projeção, para a prática da projeção,
também seja bem interessante. Eu particularmente é na escuridão mesmo. É luz, eu gosto sem de luz dormir total, né? sem luz total. E quando eu vou fazer minhas práticas, principalmente a de projeção, que eu particularmente faço no momento, na hora do sono mesmo, né? Na hora de dormir. Então, eu gosto de fazer sem luz, sem som, na quietude mesmo. Eu gosto de estar em silêncio, porque é onde eu me interiorizo bem legal. Esse é o terceiro bloco, não é? Esse é o último bloco. Vamos ver as perguntas que eu... Professor, só uma pergunta minha agora. Quando você viaja dormindo, você recorda tudo aonde você foi? Quando você dá o comando, sim. Então, quando eu vou me projetar para algum lugar e você está consciente daquilo, você tem toda a recordação, sim. Consegue recordar tudo. Onde foi, o porquê foi. Eu, como particularmente gosto de fazer para nível superior de conhecimento, eu venho com as informações. E o legal é que, às vezes, também acontece de vir insights, né? Então, você vai gerando uma conexão forte e você está falando uma coisa que, às vezes, o sentido era pequeno, e de repente vem um insight que aquela coisa que para você era simples se transforma num negócio absurdo de interpretação. Assim, caramba, nunca imaginei que isso tinha tanta coisa por trás. Então, você volta sim com as informações. Mas vamos lá para as perguntas. Muito bem. Você já falou dos primeiros passos aí, né? Qualquer pessoa pode fazer a projeção? Qualquer pessoa pode fazer a projeção? A pergunta que mandaram para a gente. Não tem manual de restrição, né? Isso aí eu não vi. Sim, qualquer pessoa pode fazer, que é o que nós falamos no início. Inclusive, né? Se você pesquisar na internet, você vai ver que pelos estudos até animais se projetam. Né? Os animais gato, são muito mais cachorro, conectados que eles nós. se projetam até muito mais fácil do que a gente. Então, olha só, por que qualquer pessoa pode? Porque é o que nós falamos no início do programa. Nós falamos que quem limita a gente somos nós mesmos. Então, nós temos que parar de se limitar, né? E deixar isso crescer, expandir. Olha lá como expandiu, né? Então, qualquer um pode fazer sim. A questão é você se interiorizar, sair da frequência negativa. Que frequência negativa? Sair do julgamento, sair do seu lado de ira, de orgulho, de julgamento. Isso é importante para que você tenha um trabalho mais potente, mais poderoso de projeção mesmo, tá? O que mais que nós temos aí? Vamos lá, tem uma pergunta muito interessante aqui, que diz que se a pessoa se projetar, não pode nem para o Nordeste e nem para o Oriente por causa de religiões. Nossa Eita! Senhora! Essa para mim é nova. Não pode, como é que é? Então, a pessoa não pode nem para o Nordeste, nem para o Oriente. Por conta das religiões, Das é isso? religiões, é verdade? Olha o preconceito como funciona. Bom, veja bem. Vou tentar interpretar essa pergunta aí. Então ele diz que leu que a pessoa não pode fazer projeção para o Nordeste por causa de religiões e para o Oriente por causa de religiões. Nordeste em si, a religião principal lá, será que é Espiritismo? Umbanda, né? Umbanda? Não sei, acho que é mais Rio de Janeiro. Candomblé? Candomblé e tal. Bom, muito bem, por causa da parte espiritual. E Oriente tem de tudo, né? Tem taoísmo, tem hinduísmo, tem tudo. Né? Budismo e etc. Veja bem, eu não acredito nisso, eu pratico há muitos anos isso e eu me projeto para onde eu quiser. A questão é, lembra quando eu falei em Rum e Po? Existe um contexto taoísta que ele fala o quê? Sempre que você for fazer, esse é um conceito da minha escola, tá? Que eu aprendi no taoísmo. Então, Rum é o que eu falei, alma etérea, Po, alma corpórea. Sempre que eu vou fazer uma projeção, eles falam para fazer um encantamento. Vou falar um nome, é meio estranho, mas o encantamento é o quê? É um poder mental, que você dá um comando mental, onde eu peço para que as 4 direções protejam ou mantenham Po no meu corpo. Tá? Po seria a nossa alma corpórea, para que Rum só viaje. Então eles dizem que quando Po sai junto, ele realmente é aquele filho que só se mistura com maus elementos. Então até existem casos de pessoas que dormem bem e acordam com... Cansadas, né? Não cansadas, acordam esquizofrênica, com alguns problemas. Com alguns problemas mesmo, que não tinha e da noite para o dia aconteceu, né? Distúrbios. E isso, segundo o taoísmo, é porque
Po fez essa viagem, ele não pode fazer. Só que quando que Po sai do corpo? Por isso que eu não falei que nós temos que fazer práticas para sair da dualidade não, sair do lado negativo, né? Da ira, da raiva, do julgamento. Então, quanto mais você está preso nesse lado negativo, mais frequências negativas você atrai com você, que é a lei da semelhança, né? Mas, quando você vai acalmando o espírito, o seu cavalo selvagem, você vai acalmando essa mente, começa a vibrar mais nas suas virtudes, e fazendo práticas específicas, Rum vai embora, e Rum nunca vai trazer nada de negativo para você. Então, não é uma crençite, tá? Você tem que simplesmente estar bem, focar no bem, focar no conhecimento, e a sua viagem vai ser sempre prazerosa. Imagina, se eu fosse sair para algum lugar entre umbandistas evangélicos, eu acho que eu escolheria... Eu já não sei, né? Cada um com a sua... se acha em uma religião. Às vezes o que não serve pra gente libertou um monte de pessoas, né? Certeza. Mas tudo é válido. Isso a gente vê muito na questão evangélica, tirando muita gente da rua aí, drogado, né? Então, cada um no seu caminho, cada um na sua vibração, e quando você vai elevando, as vibrações vão mudando e os caminhos vão mudando. Se você acredita em corpo, mente e espírito, tá aí, a viagem astral existe. Agora, se você não acredita que exista um espírito, né? Exatamente. O que mais? Falando em espírito, mais uma pergunta que chegou aqui. Quando a gente se projeta, a gente encontra espíritos no meio do caminho? A gente conversa, a gente encontra? Então, veja bem. Existe sim esse contato para alguns, tá? Por quê? A nossa mente ela é criadora. Hoje é a conclusão que eu tenho com meus anos de estudo. A nossa mente cria tudo. Então, vou dar um exemplo simples. Aquela pessoa, vou dar um exemplo em passagem, tá? Aquela pessoa que no momento da passagem acredita, a vida inteira estudou, que vai para um hospital, que vai tratar aquela alma, o que a parte espiritual cria? Porque a nossa mente, ela está na parte espiritual, certo? Então, o que a nossa mente cria? Ela cria aquele hospital. E a pessoa, a pessoa vai passar por aquele hospital, que é o que eu falei, de uma forma mais densa, onde ele vai com roupa, vai ter a caminha, vai ter o médico, vai ter tudo. E quando ele vai não tendo mais a necessidade, né, da matéria, ele vai saindo daquele hospital, ou seja, aquele hospital já deixa de existir, tá? Então, a mesma coisa na sua viagem. A sua viagem, a sua mente está cheia de informações e você vai direcionar. Eu direciono para os meus mestres e eu encontro meus mestres, só que são mestres criados na minha mente. Eu preciso ver aquela forma, mas não significa que aquela forma exista, tá? A gente vê relatos de pessoas que passaram, isso a gente vê na Discovery, inclusive, por experiências quase morte, né? Então a pessoa está lá numa cirurgia, anestesia geral, tudo, de repente o coração para e a pessoa tem a consciência da projeção. Ela vai lá, conversa com alguém, tudo, e acaba voltando e relatando as conversas que ela teve. Então, quando você se projeta, a chance de você encontrar outra pessoa projetada ou algum espírito desencarnado, ela existe, né? Se você for pensar que nós exatamente estamos na matéria e não vemos, porque não temos o terceiro olho desenvolvido, não vemos a parte espiritual, tem muita gente que sente, mas não enxerga. Tem gente que enxerga, mas essa é uma parcela pequena. E tem muitas pessoas que são consideradas esquizofrênicas, tá? Elas são consideradas esquizofrênicas exatamente porque elas veem ou ouvem os espíritos. E aí vem o médico lá tradicional, ai, me fugiu. Alopático? Não, o Valdo Vieira. O médico que trata de louco. O psiquiatra. O psiquiatra vai lá e taca remédio para tentar... Acalmar. Ele fala que é acalmar, né? Mas na verdade é colocar um limite para o teu cérebro que de repente é um pouco mais expandido do que o normal. Isso, está numa frequência mais sutil. Exato. Veja bem, quando o nosso cérebro está na frequência densa, que é o que a maioria está, por causa de Po, que é o que eu falei, a alma corpórea, você não tem acesso à visão e à audição, tá? A audição que eu digo do sutil. Agora, quando você começa a vibrar em frequências mais
mais sutis, é só você lembrar quando você era criança. Pode ver, a maioria das crianças... Tem um amigo imaginário. Tem um amigo imaginário que ele vê, que ele conversa, muitos escutam, muitos veem, e a mãe vai lá, vai numa igreja fazer um exorcismo, fazer não sei o quê, porque meu filho está vendo as coisas. É simples, né? É o batismo. O batismo vai lá e fecha toda a saída, ou toda a entrada de informação espiritual que a criança tem. Tanto é que tem um monte de criança que chora pra caramba depois que é batizada, para de chorar. Mas você sabe que depois do batismo também, porque algumas são batizadas cedo e ainda continuam vendo as coisas. Sim, né? sim. Então, o que acontece? O que faz você deixar de ver? É exatamente entrar na consciência adquirida, entrar na vibração de pô. E quanto mais tempo nós ficamos nesse plano, mais nós somos contaminados pela sociedade. E isso deixa a nossa mente mais densa. E essa mente densa vai tirando esse dom. Aí alguns querem resgatar. E existem processos de resgate. A bioconexão mesmo tem os padrões específicos para cada coisa. Bom, né? Você que quer mais informação, nosso tempo infelizmente está acabando. Você que quer mais informação sobre o assunto, você tem o Instituto do Valdo Vieira, que até falaram que o homem tinha morrido, eu não sei mais agora se ele morreu, se ele não morreu, como é que ele morreu. Né? O Valdo... Não conheço. O Valdo Vieira, ele fala sobre a projeciologia. Se você pesquisar projeciologia, você vai encontrar o homem. Tem um outro, que é o Wagner Borges, que ele tem o IPPB, que é o Instituto de Projeção, bom, o IPPB, que é o Wagner Borges. E você tem também o Instituto Semente da Vida, que está aqui embaixo, né, com um laboratório que ele está montando de sexta-feira sobre projeção astral. E aí, o detalhe, aqui é na prática. Não, são escolas diferentes. Eu não conheço a escola do Wagner Borges e não conheço do Valdo Vieira. Tá? Mas eu sei que são pessoas sérias, que estudam, todos são sérios, são caminhos diferentes, mas com objetivos idênticos, então nós não temos que dividir, nós temos que somar. Tá? A minha linha é mais taoísta, mas nós temos padrões aí bem legais, então se você tem interesse em aprofundar nesse tema... vai ser pesquisa, isso, Wagner, pesquisa o pessoal Valdo, lá, e quem quiser ir lá no Instituto, né? Nós vamos fazer esse laboratório de sexta-feira, vai ter uma taxa mensal, onde nós vamos estar utilizando padrões específicos exatamente para projetar mesmo, tá? Então, padrões específicos só para isso. Então, quem tem interesse, tá aí a dica, é só entrar lá no nosso site, www.bioconexão.com.br, tá aí na tela. Lá tem o endereço, tem o telefone, os contatos, é só entrar lá, mandar um e-mail para a gente ou ir na nossa fanpage lá, vai no Facebook. Também manda pro WhatsApp. Isso, ou na fanpage aí, ó, Instituto Semente da Vida, tá? Ou no WhatsApp, que é o 99600-8884. E nós vamos estar começando esses trabalhos aí bem interessantes. Eu vou falar um pouco, mas nós vamos focar mesmo na prática, tá? Vamos focar nessa prática e ver aonde você pode chegar. Só assim você vai saber. Um pouco de teoria sempre é válido, até para você poder equilibrar teu pensamento. E aí depois... nós vamos manda que vamos. Bala. Certo? Então, só para fechar a agenda, dia 5 e 6 de setembro agora, um curso com o Ricardo Reis sobre auto-hipnose, lá no nosso instituto. É só entrar no site. No dia 20 de setembro agora, vai ter o curso Reiki nível 1 com as irmãs Nishiyama. Tá? Eu acho que é dia 20, é o fim de semana, eu acho que são 2 dias. O qual? O do Reiki. Não, também. do Reiki é um dia só. Eu pus ontem até no site. Então Mas está lá já no site, é só entrar na agenda 2015. Aí vai ter um laboratório, acho que é dia 19, de uma oficina de numerologia, que eu esqueci o nome da nossa professora lá, mas tudo bem, é só entrar lá que tá as informações. Direcionado à oficina de numerologia. Isso. E no dia 12 e 13 agora, de setembro, eu vou estar dando o curso de Bioconexão nível 1. Você que quer se aprofundar na bioconexão, quer expandir a consciência, dia 12 e 13 agora. Inscrições antecipadas têm desconto, então entra lá, ou liga no Instituto, ou manda um e-mail, tá aí todos os contatos. Então, um grande abraço. E vamos comer mais bolo, vocês vão ficar com vontade. Afinal de contas, o Nick faz aniversário hoje. Até semana que vem. Namastê.